Essa pergunta é interessante e eu posso dar um conjunto de respostas para vocês. A mais geral é que o corpo é seu, o dinheiro é seu, você compra a roupa que você quiser e usa quando você quiser. É a primeira delas. Mas, brincadeiras à parte, quando faz sentido tecnicamente a utilização de um jaleco? Bom, primeiro a gente precisa entender qual é a finalidade desta vestimenta. Uma vestimenta que ficou inicialmente muito conhecida pelos médicos e equipe hospitalar de forma geral, mas em grande parte quando a gente vê uma pessoa de jaleco num hospital, por exemplo, nós já imaginamos um médico utilizando. Embora há muitos anos atrás era comum que professores utilizassem jalecos e, tirando as brincadeiras também, açougueiros, vendedores de pastel em feira, enfim. Então, qual é a finalidade da utilização dessa vestimenta? O jaleco é uma vestimenta que é utilizada sobre uma outra roupa, no sentido de evitar com que você se contamine com algum tipo de substância, seja o pó do giz, que os professores utilizavam muito, e era bem comum que o jaleco dos professores fosse uma peça que tivesse até os sem mangas, né, que as mangas estivessem cortadas. Alguns utilizavam um jaleco convencional nesse sentido. O pessoal que vai fazer os cortes de carnes no açougue também utilizava o jaleco no sentido de protegê-lo do sangue, dos respingos, enfim, até a criação de aventais mais modernos e mais característicos dessa profissão. Mas na área da saúde, quando nós falamos aí de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, pessoas de diversas profissões, ele é recomendado para quando você vai ter material com contato com material biológico, com material humano, que você vai ter um contato físico, toque, enfim, ou a possibilidade de você receber algum tipo de contaminação por fluido, seja sangue, saliva, suor, enfim, o que quer que seja. Por isso desenvolveu-se a vestimenta do jaleco, para que ela fosse utilizada. Ela ficou muito comum, então, em contexto hospitalar. Dentro da psicologia, faz sentido técnico a utilização do jaleco? Na medida em que você vai trabalhar em contexto hospitalar, faz total sentido quando você tem que fazer os seus atendimentos, enfim, na área de psicologia hospitalar, você tem acesso a vários ambientes com risco relativamente alto de contaminação. Na parte clínica, é comum e faz sentido você utilizar ele quando você vai fazer, por exemplo, atendimento infantil. Muito embora muitas crianças tenham um relativo receio da figura da pessoa com o jaleco, né? Passa uma imagem muito biomédica e muitas crianças não têm uma boa relação desta imagem. Não estou dizendo que é uma coisa, enfim, quais são os motivos, estou dizendo que isso acontece, né? Não que necessariamente seja uma coisa boa ou ruim. Então faz sentido em muitos momentos, quando você vai fazer esse atendimento infantil, você tem muito contato com a criança físico, a criança te abraça, você está no chão brincando com essa criança, enfim, então é muito comum que isso aconteça. O que não é relativamente comum é você estar num consultório, por exemplo, como eu estou aqui agora, que você não vai ter aquele contato físico maior com aquela pessoa e você ficar se utilizando de um jaleco. Ele não faz o menor sentido técnico. Muitas vezes ele dá um sentido, digamos que estético ou político para a sua atuação enquanto psicólogo, porque você pode querer passar, entre aspas, uma imagem de autoridade, né? Porque a figura do jaleco, ele indica uma pessoa que tem algum poder, algum saber específico sobre a saúde da pessoa, que está vinculado muito àquela figura do médico, que sabia de tudo sobre a vida do paciente. Mas para algumas correntes teóricas que trazem cliente, né, e não tem essa visão de paciente, que entendem o sujeito da clínica como sujeito mais ativo, abandonam o uso do jaleco, não faz o menor sentido. Então, uma crítica política a essa utilização do jaleco de forma indiscriminada na clínica é que é simplesmente um instrumento para tentativa de demonstrar um certo tipo de poder sobre o saber sobre um outro indivíduo. É uma crítica, eu não sei se eu concordo ou se eu não discordo, eu acho que faz sentido, diz aí se você acha que faz sentido ou não. Então, no meu ponto de vista, de forma técnica, a partir do momento em que você vai ter esse risco de contaminação por fluidos, pelo material biológico, enfim, químico, faz todo sentido a utilização do jaleco.
Em outro caso, eu acho que diz muito respeito do tipo de relação terapêutica e da vertente teórica que você quer desenvolver na clínica psicológica. Se há uma outra interpretação para a utilização do jaleco em consultório ou em outro contexto da psicologia, seja na empresa ou seja em qualquer outra área da psicologia, eu desconheço, fica à vontade para comentar aí para vocês. O que eu conheço mesmo faz parte dessa crítica aí do jaleco como afirmação de um certo saber, de um certo poder, que é muito mais biomédico do que psicológico. Em alguns casos pode inclusive afastar o paciente, entre aspas, cliente, né, de uma relação próxima. Em outros casos pode não fazer efeito nenhum, tá bom? Então essa é uma visão do Murilo para vocês sobre essa questão. Se faz sentido ou não, não sei, mas estou trazendo aqui para vocês, compartilhando um pouco desta percepção. Deixe seu comentário, se puder, deixa um joinha também no vídeo aí, deixa um like ou aquele coraçãozinho se você estiver vendo aí no Instagram ou qualquer outra rede, comenta e compartilha. Eu acho que faz muito sentido a gente passar um pouco de informação, um pouco do debate sobre a nossa prática da psicologia, tá bom? Um grande abraço para você e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.